Quero comunicar aos senhores parlamentares, foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Vocaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. Para onde vai o navio desgovernado chamado Brasil em 2026? Eu vou mostrar para vocês agora, só para você entender o argumento, porque o Alfredo Gaspar é o relator da tal CPMI do INSS, certo? O que ele fez? Ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele diz o seguinte, e aí tem um negócio meio misterioso, porque eu também vou mostrar um depoimento do Carlos Viana, que é o presidente. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Carlos Viana, afirmando dentro da própria CPMI que o tal telefone da troca de mensagens do Vocaro é do STF, ou seja, ele pediu, inclusive, que o STF diga quem é o dono do smartphone lá, que o Vocaro conversou e apagou as mensagens. E já se sabe que esse telefone é do Moraes. Então não faz muito sentido se há dentro da cela lá da superintendência uma pessoa disposta a delatar e diz que trocou mensagens com o Moraes e o Moraes diz que não faz sentido um senador da República, na tal CPMI, pedir para o STF confirmar que aquele telefone realmente é do STF e de quem é. Que ele sabe que é do Moraes, mas precisa de uma resposta oficial, porque o número é ligado ao STF. Mas, ao mesmo tempo, o relator que trabalha do lado dele, eu estou falando do senador Viana, que é presidente da CPMI, que estavam fazendo tudo para não continuar, e o Mendonça declarou que deve continuar. O cara que é o relator, o Alfredo Gaspar, dizendo que a CPMI do INSS não tem muito a ver sobre o governo Lula ou o governo Bolsonaro, mas que eles iam apurar os culpados. Então mudou o foco da CPMI, que vai continuar, como mudou também o foco de abordagem de Alexandre de Moraes em conter Jair Messias Bolsonaro dentro da papudinha. E tudo gira em torno, se você é um leitor atento, gira em torno da data de hoje, dia 24 de março. Daniel Vocaro já, inclusive, está fazendo uma pré-delação, conversando com representantes da PGR, do Ministério Público e da Polícia Federal. Olha que interessante. Por que o Moraes está preocupado com os 90 dias? Alegando, tipo, olha, Bolsonaro, você volta para casa. Mas, olha, tem um monte de regrinha para ser cumprida. Porque se quebrar uma dessas regrinhas, você volta para a papudinha. 90 dias dá muito bem para você organizar uma delação combinada com o Vocaro. Que desde o início, os bastidores dizem que Vocaro deve blindar o STF. Ou o STF, via PGR, condicionou uma blindagem ao STF. Mas os políticos vão escapar? Não. Qual a forma de manter o Banco Master no olho do furacão para a opinião pública? Se estender a tal CPMI do INSS. Mas tem uma coisa que não bate. De um lado, o Alfredo Gaspar dizendo, ele fez aqui um relato breve do que foi essa fase, nessa primeira fase da CPMI do INSS. Olha só o que ele falou. Vamos seguir aqui o contexto. Tem hoje um relatório pronto, por volta de 5.000 páginas e 228 indiciados. Não cito no relatório, durante essas 5.000 páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo.
Pois é, Alfredo Gaspar, nós temos uma memória muito boa. O tempo todo, pelo que eu me recorde, era parlamentar petista simplesmente batendo na tecla de que o escândalo, o rombo do INSS foi no governo Bolsonaro. E vice-versa, parlamentares de direita colocando no bumbumzinho do Lula. Agora, o seu discurso, ele parece simples, mas equivocado, porque o que se falou, inclusive o senhor como relator, é que haveria, dentro desse escândalo, envolvimento do próprio filho do presidente Lula e também do irmão do Lula. O que mudou aqui, Gaspar? Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório. A prorrogação vai ser muito importante porque nós estamos trabalhando na legislação através de projetos de lei para buscar uma blindagem do sistema de previdência. Essa esculhambação chegou a esse ponto porque o sistema de previdência brasileiro ele foi loteado para atender interesses políticos. Ou seja, se o interesse fosse um sistema de previdência eficiente, baseado na técnica, isso não teria acontecido. Aí, segue comigo o meu raciocínio aqui. Essa declaração do Alfredo Gaspar foi nesta terça-feira, dia 24 de março. Mas, na semana passada, tem uma declaração do Carlos Viana. Mas o Carlos Viana ele é o presidente da tal CPMI, né? E ele fala, basicamente, sobre um tal telefone do STF envolvido aí com o Vorcaro. Eu quero comunicar aos senhores parlamentares que foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, mas não foi agora o Alfredo Gaspar que disse que eles vão blindar a CPI agora na segunda fase, blindar a instituição da Previdência e que ela foi usada por políticos. Esse é o discurso de hoje. Acordo secreto rolando. O discurso de hoje do Alfredo Gaspar é uma caça aos políticos que usaram indevidamente o sistema previdenciário. É o careca, é o político, é o lobby. E quando a gente fala de política, essa CPMI ficou dividida o tempo todo entre Lula, né, governo Lula e governo Bolsonaro. Parlamentares se auto-acusando. O que mudou na cabeça do relator, que inclusive acusou muito o governo Lula, e ele que sempre andou de mão dada com o Carlos Viana, que é o senador da República e presidente da tal CPMI, o que mudou no discurso a partir desta terça-feira, dia 24 de março? Anote aí na sua agenda. Terça-feira, 24 de março de 2026. Alfredo Gaspar mudando o foco da tal CPMI do INSS atrás dos políticos envolvidos no tal rombo escândalo. Então, pode ser do lado A ou B, do lado de Lula, do lado de Bolsonaro. O que mudou hoje, nessa terça-feira, 24 de março de 2026? O Alexandre de Moraes, após consultar a PGR, ele deu uma prisão domiciliar, mas com condições que vale para 90 dias para se reavaliar. O que aconteceu no dia 24 de março de 2026? Daniel Vorcaro já está na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, coincidentemente, a mesma cela
que estava o Jair Messias Bolsonaro. Tiraram só a televisão. A mando de quem? Do Mendonça, que é o cara que está acompanhando, né? É o juiz relator tanto da CPMI do INSS como o tal escândalo do Banco Master lá no STF. Das duas, uma. Ou há realmente aí um trabalho de excelência do novo advogado Daniel Vorcaro, que já está negociando numa pré-delação e está todo mundo soltando as suas cartas, apresentando boa vontade como Moraes, cedendo a prisão domiciliar para o Bolsonaro, após uma visita do Flávio Bolsonaro e dos advogados, né, do Bolsonaro, mas com uma condição de 90 dias. Ou seja, olha, estou sendo generoso, blinda aí a gente aí na tal delação. Em contrapartida, o relator da CPMI do INSS, que agora vai ter cunho político, diz que não foca mais nem em Lula e em Bolsonaro, mas só nos políticos envolvidos no escândalo e que usaram de forma escusa o dinheiro dos velhinhos, né, da aposentadoria. Quem parece vendido, porque o discurso do Viana é ir para cima do STF, ou não? O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas espera aí, mas não vai ter cunho político? Não é isso que disse aqui o Alfredo Gaspar? Alguma coisa está acontecendo. E a gente já cheira aí que o acordo também pode, como eu estou dizendo para você, tirar o Lula da corrida presidencial. A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios como o Piscinão Aricanduva e outras 745 obras como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.